Um abraço para você, o Paraná te abraça, seja bem-vindo. Você vai falar para a Oro Esporte, Rádio Lagoa Dourada e KTV. Esse momento da convocação, eu sei que foi um delírio para você. A família comemorou, você comemorou. Mas você sair jogando amanhã contra o Uruguai no Estádio Centenário é um sonho ou é um pesadelo? É claro que é um sonho. Primeiramente, boa tarde a todos. É claro que é um sonho, porque a gente se torna jogador para jogar partida assim, né? Partidas difíceis. Então, se eu tiver a oportunidade, eu quero estar pronto para ajudar meus companheiros. Alô? Agora sim. Boa tarde, Carlos Augusto, Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Eu fui dar uma lida numa matéria que foi feita há algum tempo pelo Bruno Cassucci, inclusive, aqui, e uma declaração do Diego Coelho foi bem interessante. Ele disse assim, se a gente pegar o histórico do Carlos, ele foi jogar de verdade no sub-20. Nunca era aquele cara que todo mundo apostava e tal, mas nos juniores a gente percebeu que ele realmente tinha potencial. Dentro dessa matéria também há o detalhe de que você, em algum momento, quase desistiu do futebol para, de fato, embalar nos estudos. Queria saber se essas coisas, essa trajetória, tudo isso passa pela sua cabeça no momento em que o time se junta no meio do gramado aqui e você percebe que está dentro da equipe titular para poder jogar no Centenário. Tudo isso que você viveu, passa pela tua cabeça? Boa tarde. Claro que passa, porque sempre fui, como falar, patinho feio na base. Até fiquei trocando de posições, era atacante, meia, fiz tudo, zagueiro. E quando você vem aqui ao lado desses jogadores, você passa que aquilo ali foi um aprendizado para mim. Eu acho que foi até bom para mim, para poder crescer como pessoa. Então, eu só tenho que relembrar e agradecer por passar por esses momentos também. Carlos Maciel, Júnior de Recife, Rádio Hits FM. A gente teve grandes laterais na história do futebol brasileiro, né? Que conquistaram, inclusive, Copa do Mundo, muitos deles. Você tem uma grande referência dessa posição, você passou em vários, você disse aí, você tem uma grande referência, qual o teu referencial como jogador? Agora, o referencial que eu vi mais de perto, assim, que eu não era tão criança, é o Marcelo, mas eu acho que são características completamente diferentes. Sou um lateral mais físico e mais de imposição, ele é com qualidade, mas foi ele que eu acompanhei de pertinho. Não vou falar que eu sempre quis ser lateral, né, mas foi o que deu certo, então foi o que deu certo, então vamos continuar assim. Marcelo aqui. Eu te interrompi, é você mesmo. É uma pessoa antes de mim. Então vai, aqui. Eu queria que você falasse sobre a situação que você foi várias vezes na Itália para se naturalizar e jogar pelo futebol italiano. Como é que você teve essa convicção? Não vou jogar pelo Brasil, vai ser isso que eu quero, mesmo sem ser chamado pelos técnicos, sem o Diniz apontar que ia chamar você, até você veio por essa convocação porque um jogador se contundiu, né? Os dois atletas se machucaram. Então, como é que foi tudo isso pensando na seleção brasileira? E eu queria que você falasse também do apelido que você teve na base aí, que era Lugano, quando você era pequenininho, que é um uruguaio. Você gostava ou não desse apelido? Então, eu fui chamado, mas eu nem pensei na hipótese de aceitar, que é mais pelo coração. Eu cresci aqui no Brasil, então eu acho que por respeito também aos italianos, eu não me via como italiano para ir para a seleção italiana. Meu coração sempre foi brasileiro, então nem pensei na hipótese de ir. E segundo o apelido, foi mais quando eu era bem criança, quando eu ainda era no chute inicial, escolinha do Corinthians, me chamavam de Lugano porque eu parecia com ele, mas de aparência só, não de futebol. Mas para mim sempre foi assim. Tem gente ainda da minha cidade que me chama assim. Por mim é de boa, estou tranquilo com essas questões. Então, a gente tá aí para trabalhar duro.
Carlos, agora sim, não pode passar a bola, que aí fazem a pergunta que a gente vai fazer, né? Mas você está há algum tempo já no futebol italiano e queria que você falasse em quais aspectos você considera que evoluiu desde que saiu do Corinthians e também por ter uma característica mais ofensiva, como isso te beneficia para trabalhar com o Diniz, que é um cara que gosta de laterais assim. Agora, eu acho que minha transição para o futebol italiano foi essencial para minha carreira, porque querendo ou não, eu não tive uma sequência assim, muito grande no Brasil, no Corinthians. Então, indo para lá, acho que me ajudou muito pegar confiança, crescer como pessoa também e entender o futebol italiano, que é um pouco mais tático. Porque quando eu jogava no Brasil, todo mundo falava que era um lateral defensivo, daí acabei na Itália e me chamam de lateral ofensivo. Eu não sei, mas mas eu pretendo trabalhar as duas partes para tentar ser o mais completo possível. Ô, Carlos, boa tarde, Eric Faria, Boa do tarde. Sport TV. Uma das últimas imagens do treino foi o Fernando Diniz reunindo 11 jogadores no centro do campo, que a gente imagina que vai ser a equipe titular para o jogo de terça-feira. Quando ele te chamou e te colocou ali naquele grupo, dá um frio na barriga ou não? É claro que dá um frio na barriga, mas eu acho que dá mais vontade, sabe? Porque a gente, jogador, é o sonho de todo jogador, né? Estar ali, jogar pela seleção. Então, se eu tiver essa oportunidade, eu pretendo dar o meu melhor para agarrar ao máximo. Carlos, boa tarde. Luciano Luiz, Rede Nacional de Notícias. O Gabriel acabou de falar, e acho que é uma unanimidade entre nós, né? O principal adversário até agora nas eliminatórias que o Brasil vai enfrentar, uma equipe muito mais forte, mais história. Mas isso também tem o outro lado, que é um time que deixa mais jogar, que proporciona um futebol diferente. Para vocês, atletas, é um jogo também grande, né? A gente diz que o atleta gosta de jogos grandes, os grandes jogadores. E o atleta da seleção brasileira, imagino que vai também nessa linha. Como é que é enfrentar o Uruguai na casa do Uruguai, num time que vai pressionar um pouco mais a seleção, talvez, do que tenha sido pressionado nos outros 3 jogos? Bom, como a gente viu, não existe mais time bobo nas eliminatórias. É claro que a seleção uruguaia tem uma grande história, tem grandes jogadores, então a gente tem que estar bem preparado para entrar focado na partida. A gente sabe que vai ser difícil, ainda principalmente jogando na casa deles, então é entrar concentrado e dar o nosso melhor. Carlos, tudo bem aqui na esquerda? Felipe Zola, do Sport TV. Eu queria te perguntar, até para você, uma sequência da pergunta da Gabi, porque a gente acompanhou você naquela época do Corinthians e, de fato, tudo que você descreveu era muito real, né? Tem essa história de, no ataque, é um cara mais defensivo. Ter ido, de repente, para o Monza, ter tido a sequência que você falou, como é que foi esse processo para você, por uma evolução para mostrar o seu melhor? Porque, de fato, o Corinthians é um clube grande, de uma cobrança intensa, você era novo ali buscando seu espaço, até brincou que você era o patinho feio. O quanto foi fundamental para você, de repente, ter saído do holofote, ter tido talvez um pouco mais de paz ali para ter essa sequência e chegar aqui hoje? Não, agora eu fui pegar sequência mesmo no Corinthians nas últimas partidas, não sei se vocês lembram. Eu joguei no final 10 partidas seguidas e acabei indo embora. Foi ali que eu estava pegando uma sequência boa, pegando confiança. Eu acho que se eu tivesse continuado, eu poderia fazer uma sequência boa também no Corinthians, mas por mim, eu falei com a minha família, eu acho que era o momento de ter ido para a Europa, porque era meu sonho jogar na Europa. Então, eu acho que foi a decisão certa que eu tomei, e querendo ou não, você chegando lá, eu fiz uma escolha arriscada, que foi ir para a Série B italiana, mas eu acho que não foi errada para mim, porque ali eu consegui aprender sobre o futebol italiano, aprender mais taticamente e acabei pegando a confiança de jogar naquele campeonato. Então, para mim, eu acho que não foi decisão errada e o que me ajudou muito a crescer como jogador. Tudo bom, Carlos? Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Você chega à seleção brasileira com 24 anos, né? Sua idade é 24, com uma experiência, troca de times, ter feito essa escolha. Quer dizer, acho que maturidade está na maturidade ideal para chegar na seleção. E a gente pressupõe que também tu tem aquele equilíbrio assim, mental, para saber direitinho onde é que tu está entrando, quando entrar em campo como titular da seleção no jogo contra o Uruguai, com o estádio Centenário cheio e tudo mais. O ambiente, pelo menos a nós, não me parece que vai te afetar.
mas é a tua chance, é o jogo da tua vida. Como evitar a tua ansiedade, ou daqui a pouco pode entrar e dizer, eu vou me consagrar, vai ser aqui foi a primeira Copa do Mundo, e é eu que vou fazer. Como é que faço para equilibrar esse tipo de coisa? Você que é maduro, mas nessa hora até acho que os mais maduros, eles sentem algo diferente, cumprir o que o técnico quer, ou daqui a pouco o técnico quer alguma coisa que tu acha que pode dar mais, esse tipo de equilíbrio, como é que tu administra e vai administrar até a hora da bola rolar? Agora, não posso negar, a ansiedade sempre vai ter, eu tenho até hoje, quando eu mudei de time, todos os jogos importantes, mas eu acho que quando você entra em campo, depois que o juiz apita, eu acho que passa tudo, você esquece tudo que acontece fora, e você está concentrado dentro de campo. Eu acho que o essencial é você fazer bem a semana, estar preparado para a oportunidade, entendeu? Estar preparado para a oportunidade para quando ter ela, agarrá-la e dar o seu melhor. Carlos, boa noite aqui no fundo, à direita, Éder Trasquini do UOL. A gente está falando que você vai ser o titular pelo que a gente viu lá dentro do Diniz separando o time, mas eu queria te perguntar se o Diniz já te garantiu que você vai ser o titular nesse time, nesse jogo, e como é que foi a conversa dele, ou se teve alguma conversa para te puxar para esse time titular. Obrigado. A gente sabe que ainda tem o dia de amanhã, e a gente sabe que são 20, 22 jogadores de qualidade aqui. A gente sabe que pode mudar muita coisa, mas se eu tiver essa oportunidade, foi o que eu falei, se eu tiver a oportunidade de começar a titular, eu vou dar o meu melhor e ajudar meus companheiros ao máximo. Tudo bom, Carlos? Boa noite, Júlio Gomes do UOL. A gente percebe que você é um cara observador, você comentou algumas vezes sobre como você aproveitou o fato de jogar na Itália, que é um futebol muito tático. Então você observou bem o jogo do Brasil contra a Venezuela, o Brasil jogou bastante pelo lado esquerdo, algo não funcionou, possivelmente o Diniz vai te colocar no time. O que você observou, o que você pretende fazer de diferente, como que você pretende aportar para que esse lado esquerdo, com o Vini, o Neymar caindo por ali, o próprio Gabriel começando jogadas lá de trás, flua melhor? Agora, meu papel dentro de campo é passar confiança para meus companheiros, passar essa confiança que eles podem contar comigo. Eu tenho jogadores extraordinários do meu lado, então eu acho que pelo conhecimento, eu acho que por ter esses jogadores comigo, é fazer o simples e dar bolas para eles, porque eu sei que eles resolvem. E eu quero jogar com essa confiança, com essa vontade e ajudá-los dentro de campo. Carlos, qual que é a resenha de você com o Arana, por exemplo? O Arana perdeu uma Copa do Mundo por causa de contusão, ele está tendo a oportunidade dele agora, jogou contra a Venezuela, você deve ter a sua pela escalação no treinamento. Tem uma resenha especial quando vocês se encontram, ou depois desse treinamento? Como é que vai ser? Agora eu converso com todos do grupo, eu tento tirar o máximo de aprendizado, e o Arana, querendo ou não, a gente já se conhece, porque a gente trabalhou junto no Corinthians, então a gente já se conhece, a gente conversa bastante, e todo mundo sabe que tem essa concorrência dentro dos clubes, dentro da seleção, e todo mundo aceita de boa, todo mundo está trabalhando para o melhor da seleção, então é aquilo que eu falei, se eu tiver a oportunidade, dar o meu melhor, e a resenha com ele eu tenho de boa como eu tenho com todo mundo. Oi, Carlos, aqui no fundo, Bruno Cassucci, do GE. Deve estar sendo uma semana de muitas coisas novas para você, né? Experiências novas. Eu queria que você comentasse como está sendo a relação, quem foram os jogadores que te acolheram aqui na seleção, e que você contasse como que foi a experiência do trote, que a gente sabe que é tradicional aqui, se você saiu bem, qual foi a música escolhida, que você contasse dessa experiência também. Agora, nesse sentido de as coisas serem muito rápidas, foi literalmente muito rápido, esses meses agora, com a mudança de time e a vinda para cá, aconteceu muito rápido. Com a chegada aqui, todo mundo me abraçou, é um grupo extraordinário, principalmente os capitães vieram falar comigo, todos do grupo. Eu achei o grupo sensacional, o staff sensacional. E questão do trote, falar para você, é mais fácil jogar no estádio cheio do que subir naquela cadeira para cantar. Então, até que falei bem, eu só dei uma gaguejada na hora da música ali, mas saiu tudo tranquilo, ainda bem. Mas falar para você, ali eu fico mais nervoso que jogar no estádio lotado. Melhor eu ir. Sou bom em cantar, não.
Carlos, boa noite. Rodrigo do canal Vamos. Queria que você compartilhasse com a gente um bastidor da sua convocação, porque não estava rolando convocação, você provavelmente não estava esperando naquele momento. Quero saber como você recebeu a notícia, para quem que você contou primeiro, como que você comemorou. Então, conta um pouquinho disso pra gente. Isso é verdade. Como eu já tinha saído da convocação, eu não estava esperando. Eu estava na concentração, no jantar de equipe, e o treinador Inzaghi me chama do lado e fala: ó, o pessoal ligou falando que você está convocado. Eu meio, como era sexta-feira, tipo, tinha que se apresentar domingo, eu meio que, não é verdade mesmo? Daí todo mundo começou a bater palma assim, né, sem entender nada. Daí depois eu vi as notícias, e a primeira coisa foi ligar para minha família. Eles, querendo ou não, estavam no Brasil, eu estava na Itália, e ver que eles estavam chorando de felicidade. Então acho que foi um momento de melhor emoção assim para mim. Carlos, tudo bem? Renato, Grupo Globo aqui. Lembro de você lá no Corinthians. Eu estou acompanhando principalmente o lado de lá, né? O Uruguai vive uma irregularidade, que tem uma vitória, um empate, uma derrota, e eles estão apostando muito, que eu vejo a imprensa, que eles estão apostando muito nesse jogo com o Brasil, ou seja, para eles é um grande desafio, acho que alguém já disse que também vai ser um grande desafio. Mas essa irregularidade deles, isso entra em campo, é possível se aproveitar disso de alguma forma, ou quando chega ali zera tudo, o que dá para dizer dessa regularidade deles, assim? Agora, independente do que as outras equipes estão passando, a gente sabe que quando elas jogam com o Brasil, elas vão dar o melhor delas. Então, eu acho que independente dessa irregularidade deles, a gente tem que estar preparado para a melhor equipe possível. Porque sempre quando eles enfrentam a seleção, eles dão o máximo deles. Então a gente tem que fazer o nosso máximo também para sair vitorioso. Oi, Carlos, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. Há meio que um senso comum no Brasil de que o Brasil vai jogar a Copa do Mundo de 2026, que é um processo natural, passar pelas eliminatórias. Percebo que nos outros países, à exceção da Argentina, essa cultura é um pouco diferente. E o povo se empolga para as eliminatórias porque é a esperança dele jogar uma Copa do Mundo. Só que enquanto para uma população a esperança de jogar uma Copa do Mundo é quase certa, o jogador não, né? São tantos e tantos jogadores no futebol brasileiros, no final vão 23, na última foram 26. O quão é importante esse processo de eliminatórias, que talvez o torcedor olhe assim, a gente vai estar lá, mas o jogador talvez olhe e fale, eu preciso estar lá, o que eu fizer aqui é o que vai me credenciar para estar lá. Como é que esse processo, mesmo que a curto prazo, para uma Copa América, depois para a Copa do Mundo, de jogar eliminatórias para a Copa? Acho que além do individual, eu acho que é bom para o grupo se conhecer. A gente sabe que no Brasil tem muitos jogadores de qualidade, então na parte do grupo para a gente se conhecer, para ter entrosamento. Na parte individual, cada um dá o seu melhor, porque a gente sabe que convocação na seleção brasileira é difícil, então cada um tem que aproveitar a sua oportunidade e dar o seu melhor. Carlos Augusto, boa noite. Eduardo Sembrão, no canal Free Clear, 3 na área. A Itália é tradicional, sua linha de 4, sempre defensivo, os laterais sempre são mais defensivos. O Brasil sempre teve um lado esquerdo muito forte, hoje segue muito forte, e o Diniz é um cara que gosta da construção desde trás, gosta que os laterais passem. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença que você viu no dia a dia com o Diniz, que foi elogiado por muitos aqui que passaram, comentando sobre que nunca tiveram treinos e estilo de jogo como o Diniz. Eu queria te ouvir sobre isso. Forte abraço, boa sorte. Obrigado. É um estilo diferente e eu gosto bastante desse estilo, de estar bastante com a bola, de marcar pressão. Querendo ou não, a Itália trabalha mais defensivo, mas na posição que eu jogo meio que como um ala, porque a gente joga em 3-5-2, então é praticamente um ala. Eu fico mais ofensivo, praticamente na linha dos atacantes. E nessa posição, querendo ou não, tem que fazer as duas muito bem, a parte ofensiva e defensiva. Então, eu acho que a única diferença é por trabalhar em linha de 5 e de 4, que tem que estar um pouco mais atento, é um fechamento da linha, mas eu acho que isso não vai ser problema. Muito bom. Obrigado. Obrigado a todos. Uau.